Não importa o que acontece com você, mas a forma que você reage com esses acontecimentos. Olá, eu sou o Júnior Leite e hoje quero fazer uma reflexão baseada nessa frase, até mesmo porque ela tem me ajudado bastante no decorrer desses últimos anos, né? E eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos. Sabemos que todos nós enfrentamos problemas nas nossas vidas, seja em que área for, e às vezes somos tentados a achar que a vida boa é a vida do vizinho. Nós olhamos pela janela e vemos a grama dele verdinha e a nossa um pouco emboltada, só que às vezes pode ser que a grama dele seja artificial. Nós temos que ter esse entendimento também, e a nossa natural. Você quer ver se a vida do vizinho é boa? Vai lá e convive com ele alguns dias. Você vai perceber que ele também enfrenta problemas. Às vezes em áreas diferentes, mas tem problemas. E isso nós temos que entender, que os problemas fazem parte da vida, coisas boas, coisas ruins, todos nós enfrentamos. Às vezes a morte de um ente querido, às vezes um divórcio, às vezes a morte de um projeto de vida que não deu certo, uma empresa, seja o sonho que for, às vezes a injustiça, às vezes a incompreensão por parte de alguém que quer nos frustrar, que quer nos diminuir diante de alguma coisa, às vezes a traição de um colega, de um amigo, de uma amiga. Então, o que importa diante de tudo isso aí é a forma que nós vamos reagir. Uns reagem de forma negativa, diante da morte de um ente querido, ele quer se enterrar também. Diante do divórcio, ele acha que acabou o casamento, ele quer também se enterrar com esse casamento. Às vezes, um sonho de um projeto que não deu certo, diante de uma crítica, diante de uma injustiça, essas coisas, nós não podemos jogar a toalha, temos que entender que se faz parte de um pacote, né, da vida. E a outra forma que nós podemos reagir de forma positiva é ser resiliente, é encontrar força na adversidade para reagir. Eu gosto muito de ler Augusto Cury, e ele fala em um dos seus livros sobre janelas killer, janelas em inglês assassinas. São gatilhos, né, mentais que se abrem, janelas que se abrem quando nós estamos passando por problemas de conflitos, né, emocionais. Essas janelas se abrem e nós somos tentados a entrar por essas janelas e ficar murmurando, ficar questionando, ficar remoendo o problema. E se entrarmos, não conseguiremos achar soluções para os problemas. Então nós temos que fechar essas janelas e balançar a cabeça e partir para o outro lado, fazer uma terapia ocupacional. Né? Morte, ela faz parte do ciclo da vida, nascemos, morremos. Então nós não podemos nos enterrar também. Divórcios, infelizmente acontece. Empresas, sonhos, às vezes não dão certo, né? Às vezes por uma escolha nossa, uma escolha errada. Então, diante disso aí, nós temos que rever planos, né? Rever, ajustar a vela do barco, o vento está para ali, vamos para cá, vamos para... Então, nós temos que fazer isso aí. Fazer a nossa parte humana, que é o nosso esforço, né? E nós temos que não jogar a toalha e reagir diante de forma positiva. Buscar também a presença de Deus, que é acima de tudo, buscar força nele, e ele vai nos fortalecer, mas essa concepção, essa leitura de que nós temos que levantar e reagir, nós temos que ter. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência de vida. Eu tive um ano muito complicado, 2019, foi complicadíssimo para mim. Eu perdi um filho recém-nascido no início do ano, e a partir daí o casamento entrou em crise, entrou a questão do divórcio, né? Seria a morte da família, né? A morte entre aspas. E também no fim do ano a morte de um irmão, uma morte trágica. Foram 3 pauladas na sequência de um ano, eu tive que reagir. Então, esses ensinamentos de Augusto Cury, essa leitura, né, desse mundo, eu tive que entender, fechar as janelas killer, entender que a minha reação diante dos problemas tinha que ser diferente, tinha que ser de forma positiva. Busquei a presença de Deus e estou conseguindo reagir. Então eu quero compartilhar com vocês que a reação
diante dos problemas, ela tem que ser de forma positiva e vai ser determinante a forma que você reagir. Se for de forma negativa ou se for de forma positiva, você é o responsável por essa reação. Então reaja, o meu conselho, de forma positiva. Levante-se e não se entregue. Que Deus abençoe.